A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinista em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Você que se identifica com o nosso trabalho, inscreva-se neste canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Convide seus amigos a se inscrever no canal, divulgando os vídeos que ensinam a doutrina de Deus. Compreende-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participe. Estamos voltando a apresentar os vídeos do divinismo, os boletins semanalmente e os vídeos do Pai publicados mensalmente. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do mesmo. Muitos clérigos fazem ouvidos mocos para esta afirmação do Mestre Jesus, o nosso modelo de conduta e comportamento. Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Com esta afirmação, ele simplesmente demonstra que todos somos iguais para Deus. Não existe filhos especiais. Todos se fizeram por evolução. A diferença entre nós e Jesus é que ele já é um espírito cristificado e nós ainda estamos fazendo a nossa cristificação ou os desabrochamentos das latentes virtudes divinas que contemos em germes evolutivos. Mas a verdade sempre acaba triunfando. E ele, Oswaldo Polidoro, o anjo ou mensageiro poderoso do Apocalipse, veio complementar o que faltou após o desencarne de Jesus. Assim como ele afirmou: tenho muitas coisas para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-la agora. Vamos à leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, Senhor Sagrado Princípio, por toda a corte celeste, abaixo do Senhor Jesus, João Evangelista, o nosso atual diretor planetário, Mãe Maria, Sócrates, Gabriel, Gandhi, entre outros, e as 3 legiões que comandam os trabalhos socorristas nessa hora de transição para uma outra era. As legiões chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de dor, pranto e ranger dos dentes, nos umbrais, nas subcrostas, nas residências, recolhendo irmãos para posterior encaminhamento. As legiões médicas, chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, nesse vasto trabalho dos hospitais da carne e de fora da carne, tendo como expoentes Dr. Zebini, Dr. Fritz, Almeida Prado, Oswaldo Cruz, entre outros. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem, chefiada por nosso querido irmão Nero, são as legiões soldados romanos, preto-velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, guardiões, as ciganas, crianças e as floristas. Subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Essas palavras de Jesus a Maria Madalena, na beira do túmulo, ensina que Deus nunca teve filhos especiais, pois do contrário, Deus seria de escabrosas injustiças. Como no fim dará o segundo milênio, sem um dilúvio de fogo que reduzirá os viventes a 1/3, o terço sobrante que povoará o planeta de novo terá como sagrado roteiro as seguintes divinas verdades, aquelas que começaram a ser entregues na Índia heróica, e que o profetismo hebreu foi continuando, como ensinam as verdades bíblicas proféticas seguintes.
São de Deus a justiça, os 10 mandamentos, os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunismos, e os anjos, espíritos mensageiros de Deus, e não de cristos quaisquer. O supremo documento, o código moral de conduta para mundos e humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Espírito Santo é mediunidade. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram do mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Mas, desgraçadamente, os padres judeus e os saídos de Roma, os previstos no capítulo 3 do Apocalipse, tudo atraiçoaram ou corromperam, pecando e obrigando a pecar.
criar o dilúvio, a expulsão dos cabritos, como bem anuncia Mateus, capítulos 24 e 25, e o Apocalipse, capítulo 17 a 21. Como Deus não falha, mandou Elias reencarnar, o anjo ou mensageiro poderoso, para entregar o prometido no Apocalipse 14, 1 a 6. O Evangelho eterno e orações prodigiosas, o de Deus, completando os informes, já que até Jesus a Bíblia ficou incompleta, como informou antes de desencarnar. E o Evangelho de Deus deve ser lido e vivido por seus filhos de toda a carne. Com o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, Deus vos entrega o divinismo, e com ele no mundo, cumpre o prometido em Joel 2,28, enchendo os cultos divinistas de farturas de videntes, porque a humanidade vidente é que irá realizar o prometido por Deus em Isaías capítulo 11, a divina civilização, porque em Deus nada volta atrás. Sendo o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas a Bíblia final, prometida em Apocalipse 14, 1 a 6 por Deus, é evidente que contém sabedoria divina e orações prodigiosas, aquilo que não podem ter as montanhas de bibliotecas metidas a doutrinadoras. E o rigor da justiça divina, tal como Jesus e o Apocalipse anunciam, provará isso aos que vierem a merecer os ciclos evolutivos, apontado no capítulo 21 do Apocalipse. Com a Bíblia de Deus, o Evangelho Eterno e Ações Prodigiosas, tendes a sagrada síntese, o programa divino que ensina como viver para voltar integralmente a Deus, isto é, com todas as virtudes divinas desabrochadas. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, o Espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito, Filho. As centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas e potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Deus é a minha origem divina. Sua impoluta justiça é o meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem o meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas virtudes divinas serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha. Oração ao princípio sagrado já fizemos ao início
do boletim. Só um minutinho, peço desculpa, deu uma trava aqui no sistema. Como pedir a Deus a graça do divino mediunismo? Sagrado princípio do universo, teu servo Moisés desejou as graças mediúnicas, os dons do Espírito Santo, para toda a carne, por serem ela a fonte da divina e perene revelação, a que adverte, ilustra e consola. Por teus servos prometestes a bênção do divino mediunismo, a fim de encher a humanidade de grandes ou poderosos videntes, para teus filhos terem verdadeiros e fiéis zeladores de teus sagrados ensinamentos. O teu servo Jesus, o divino modelo de comportamento, ou de como viver os teus 10 mandamentos, chama as graças do divino mediunismo de a luz do mundo e o sal da terra. Ele mesmo, Jesus, diz ser a graça do divino mediunismo, a graça de Deus que tira a orfandade do mundo, da humanidade, a que livra da ignorância, do erro, das hipocrisias. Portanto, o sagrado princípio do universo, apelamos no sentido de merecer graças e mais graças mediúnicas, principalmente a mais preciosa, a vidência em elevado potencial, a fim de podermos contribuir no trabalho de teus espíritos, para realizar a divina civilização apontada em Isaías capítulo 11. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação neste planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal com a leitura dos boletins publicados semanalmente, os vídeos do Pai Divino publicados mensalmente. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal. Mas após a dúvida, pesquise, e com o coração limpo e o cérebro puro, olhando no espelho das lógicas, verás quem está com a verdade. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Até o próximo boletim.